quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Jean Paul Prats é advogado e economista, mestre em planejamento energético e gestão ambiental pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e mestre em economia do petróleo pelo Instituto do Petróleo na França. Tem mais de 20 anos de experiência na concepção de projetos nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis e energia renovável. Jean Paul Prats foi secretário estadual de Energia. Hoje preside o CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Sabatina no Minuto, a terceira. Hoje o tema Recursos Naturais e Energia. Nosso convidado hoje é o Jean Paul Prats, advogado, economista, diretor-presidente do CERN. Já foi apresentado. Obrigado, Jean, por sua presença aqui no nosso programa, na nossa Sabatina. Perfeito. E ao meu lado aqui, a gente sabatinar Jean Paul, eu conto hoje com a presença, e já agradecendo também, Gustavo Farache, jornalista, e também o jornalista Washington Rodrigues. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado. É isso aí. Nesse primeiro momento da nossa sabatina, 5 minutos para uma explanação inicial do nosso convidado, Jean Paul Prats. Lembrando a você que você pode interagir pelo Facebook, também pelo YouTube, mande sua pergunta sobre recursos naturais e energia, aliás, ou qualquer outro tema de interesse que você queira conversar com Jean Paul Prats. Jean Paul. Jorge, primeiro, obrigado aí pelo convite, obrigado, Gustavo, obrigado, Washington. Recursos naturais, pessoal, são basicamente a matéria-prima da economia, né? A gente fala muito que energia é o sangue da economia e os recursos naturais, em geral, são a matéria-prima disso. Então, a gente até gera energia a partir de recursos naturais, mas muito mais coisas. Se pensar bem, terra, ar e água, né, elementos básicos aí, são que compõem os recursos naturais hoje no mundo e todos eles estão de alguma forma ameaçados. A água a gente sabe bem qual é a condição da água no mundo, não só aqui no nosso Nordeste, no nosso semiárido. Em todo o mundo há problemas relacionados com recursos hídricos. A questão da poluição atmosférica, tudo isso também, aquecimento global, tudo isso afeta essa questão climática. E terra também, solo, a abundância do solo, a utilização do solo. Esses dias eu vi uma estatística interessante em relação ao solo: 40% do solo agricultável do mundo já está degradado a ponto de não ser reutilizado ou recuperado. Estamos falando de áreas da China, áreas da Ásia principalmente, na América Latina bem menos, mas a América do Norte e principalmente a grande Ásia, né, a Ásia continental, já é afetada por essa escassez. Tem gente já fazendo fazendas em andares diferentes de fazendas verticais, né, fazendas urbanas, fazendas hidropônicas, processos de otimização da agricultura, microagricultura, enfim, isso denota que nesse caso você tem uso do solo e inclusive também problema com a água, aí as duas se intercedem. Para não falar de recursos não renováveis como o petróleo, o carvão, a mineração, o processo de mineração, já materiais que já não tem tanta abundância quanto antes. Falamos aqui da água, que é o principal deles todos. E, nesse sentido, a humanidade tem procurado usar cada vez mais recursos renováveis, preservar, otimizar ou racionalizar os recursos não renováveis. Eu sempre também digo que um dia nossos netos ou as gerações futuras a nós vão nos penalizar muito, né, pelo menos em pensamento, em relação a queimar petróleo, por exemplo. Queimar petróleo para fazer diesel, gasolina, para levar uma pessoa daqui a ali, uma carga daqui a ali. Porque, na verdade, o petróleo é uma das maravilhas da natureza que encerra uma quantidade de energia inigualável. Nenhuma outra matéria-prima, nenhum outro elemento da natureza consegue encerrar numa quantidade
transportável, tanto energia quanto o petróleo. Produz também plásticos, tudo que está em torno de nós, né? Tudo que é plástico, tudo que é nylon, tudo que é lycra, tudo que é todo esse processo é uma matéria-prima abundantíssima também, do ponto de vista das suas utilizações, e nós, no entanto, há séculos queimamos isso para colocar no nosso carro para ir daqui a ali. Há uma revolução nesse sentido hoje no mundo, né? A tecnologia mudou, os hábitos, as necessidades humanas mudaram e fizeram com que a gente repensasse o uso da água, repensasse o uso da energia, e nós estamos, felizmente, para encerrar essa primeira conversa, esse primeiro papo, nós estamos finalmente, felizmente, convergindo para um mundo onde a gente vai ter aí um pouco mais de racionalidade nesse uso. E isso, nesse sentido, é impensável fazer isso sem o Estado, sem um papel de Estado, de governo, de diretriz geral, tanto em países, quanto em cidades, quanto até globalmente. Mercado livre apenas, a mão invisível de Adam Smith, não atua nesse sentido. Ela não preserva recursos naturais, ela não tem consciência ecológica, né? Tudo isso só vem quando você tem regulação, você tem algum poder acima desse poder do mercado, que, de uma certa forma, obriga as pessoas a pensar em termos ambientais, em termos de renovabilidade, em termos de sustentabilidade. Essa é a primeira deixa para vocês agora fuzilarem perguntas boas aí para a gente. E eu vou começar com um assunto atualíssimo, Jean Paul. O Brasil ainda vive os efeitos negativos da greve dos caminhoneiros. Exato. E durou 11 dias. E eu lhe pergunto, qual o impacto disso na política de preços da Petrobras? Na verdade, eu vou inverter a sua pergunta. O Brasil vive a consequência de uma política de preços errada, que foi aqui aplicada em exagero, uma dose cavalar, no brasileiro que não está acostumado com isso, eu explico por quê, que gerou a greve dos caminhoneiros, que gerou esse efeito. A inversão desse processo, na análise tanto da imprensa quanto do próprio governo, foi favorável ao governo. O governo tentou disfarçar um mau passo, um faux pas próprio, que foi tentar impingir ao brasileiro, sem jamais isso ter acontecido no país. Não é uma coisa do Lula, da Dilma, não aconteceu sob Fernando Henrique, não aconteceu sob Itamar, não aconteceu sob Sarney, Collor, governos militares, todos os governos anteriores. Você falou em petróleo no Brasil, na década aí de 40, 30, de lá para cá nunca, Juscelino, Jango, tal, pode mencionar qualquer um, nenhum dolarizou o preço de combustível na bomba. No último instante foi o que aconteceu. Nós estamos vivendo, e ainda estamos nisso. É isso que eu ia lembrar, né? Período... Estamos ainda nesta política. Exato, de preço, porque né? O governo teimou com isso. Disse, agora eu seguro o rabo do cachorro pode espanar para todo canto, mas o rabo do cachorro está quietinho. Então, o processo, o dogma, que eu chamei de dogma, de dolarizar o preço do combustível no Brasil, que é completamente inexplicável, né? Na verdade, tem algumas explicações, mas são explicações que beiram a má-fé, né? Fazer o país passar pelo que passou, para não admitir que os reajustes em patamares, usando sim a estatal brasileira, que foi construída para isso, foram 60 anos buscando a autossuficiência de petróleo. Nossos pais disseram para nós estamos lutando pela autossuficiência de petróleo. Aí você perguntava, por quê? Porque um dia, meu filho, esse país será livre da especulação internacional, da oscilação dos preços, das guerras, da geopolítica e tal, etc, etc. Ora, fizemos isso tudo. Quando a gente chega na autossuficiência, a gente resolve brincar de preço livre em dólar na bomba para o brasileiro e para o frete. E aí deu nisso. Qual o modelo ideal? O modelo ideal é o meio termo entre essas coisas. Nem tanto você congela preço por tanto período que você prejudique demais o acionista e a própria Petrobras, nem tanto você afrouxa e solta o preço à mercê do mercado internacional. Pratica as oscilações em patamares, quando o preço oscilar para cima e já for um patamar assegurado, alguma coisa definitiva, um fato novo na indústria do petróleo que realmente justifique você mudar de patamar, você então autoriza o processo. Quando você baixa, você compensa a Petrobras de alguma forma, mas não com períodos longos. Dilma errou quando esticou demais esse prazo, eleitoralisticamente, sei lá como é, mas esticou esse prazo demais, prejudicou a Petrobras em um período e depois tentou recuperar e aí não pôde, porque aí veio aquela reação enorme contra a própria eleição dela, metade do país estava dividido, metade do país se sublevou contra isso, quando ela quis subir o preço para compensar o processo, não conseguiu. Gustavo Farage. Você acha que tem alguma relação, isso que você falou, com a questão da Petrobras, que passou por toda essa problemática,
por conta da Lava Jato e tal, isso daí influenciou totalmente? Ou não? Olha, não, eu acho que isso até também, de novo, foi usado um pouco como pretexto. A Lava Jato tem uma proporção, é importante a investigação, punição, mas a proporção de recursos, de propinagem, de coisas próximo do que ela é, do PIB, do que é a Petrobras, é pequena. E é recuperável. R$6 é pequeno. Admitidos, é pequeno? É verdade, é pequeno, ao longo de muito período. É um período longo. Isso não foi um dia ou 2 dias. Isso foi ao longo de, 3 anos, 4 anos, ou até muito mais. Os investigadores falam em até 40 bilhões de reais. E também falam em 20 anos de propinagem. Né? Então você tem aí muito tempo. O que é a propina? É um percentual de uma obra que foi feita, ou que vai ser feita. Então é sempre um percentual. O processo é correto, o processo de correção, tudo isso é bom, mas essa sede, de repente, de chegar ao final do mandato e dizer recuperei a Petrobras, primeiro, está errado o fato de que ela tivesse quebrada, ela nunca esteve quebrada. Ela tinha um endividamento alto, porque uma companhia de petróleo, quando acha uma reserva muito grande, ela precisa ir ao mercado para se capitalizar, para se financiar, para tirar aquela reserva do solo. Que foi o caso do pré-sal. Exato. Né? Mas, Jorge, ninguém empresta dinheiro sem garantia, concorda? Você vai ao banco hoje, em qualquer lugar. Quem emprestou dinheiro para a Petrobras, quebrada, entre aspas, para chegar nesse alto grau de endividamento, emprestou para uma empresa que deu garantias, que é uma empresa forte, que etc, etc, etc. Se tivesse quebrado, não tinha empréstimo. Né? Então, esse processo era um processo normal de qualquer empresa de petróleo. Quando acha uma grande reserva, se endivida, mergulha na dívida e depois a produção vem e ela recupera. Então, a empresa de petróleo tem essa lógica, não é uma fábrica de hambúrguer, não é um shopping center, é uma lógica diferente. Você tem que realmente, por isso que é um negócio de grandes animais, de grandes investidores, de grandes mercados. Não é uma coisa para qualquer um. Então, esse processo aconteceu, mas esse processo agora, final, para justificar toda essa política de preço, foi dizer, olha, tem que correr para recuperar a Petrobras, então tem que botar preço de mercado para o acionista achar que a empresa, pela primeira vez, tem uma remuneração internacional. Engano. E está livre de interferências políticas. Esse era o recado principal disso. Argumento contestável, porque se é uma empresa estatal, quando eu compro a ação da Petrobras estatal, eu sei que ela é uma empresa especial, ela não é uma Shell e não é uma empresa do Ike Batista, uma OGX. Então eu não posso entrar, comprar uma ação da Petrobras e achar que em 2 dias vou dar o tiro da minha vida e ganhar dinheiro toda a vida. Não. Porque ela não é uma startup de tecnologia, ela não é uma empresa desse tipo. Ela é uma gigante. Ela é uma gigante que tem muitos privilégios no Brasil por ser estatal. Diferente da Shell, por exemplo, que também é uma gigante, mas não tem esses privilégios. Qual é o privilégio? Ela escolhe as áreas do pré-sal que ela quer, antes do bid. Ela tem privilégio na entrada dos pipelines, dos dutos e terminais. Ela tem terminais próprios, ela tem tancagem própria, ela tem hegemonia no refino, ela tem hegemonia nos postos de serviço. Enfim, ela domina o mercado brasileiro. É uma grande empresa. Quando você vai analisar, comprar ou vender uma ação da Petrobras, você analisa ela como um todo. Você diz, que empresa é essa? É uma empresa que domina um mercado bom, as reservas estão perto do mercado dela, ela tem refino no meio, não tem que transitar com óleo de lá para cá, de cá para lá. Eu tenho várias outras vantagens. Só para terminar, por que eu digo isso? Que o acionista se interessa do mesmo jeito? A prova é que até hoje a Petrobras viveu com essa mesma situação. Como eu disse, nunca houve preço livre na bomba e sempre se comprou e vendeu a ação da Petrobras. Então a Petrobras não vai quebrar porque o acionista sabe que tem ingerência. Tem ingerência do Estado, mas ela tem vantagens e desvantagens. Antes de passar a bola para o Washington Rodrigues, eu pego como gancho que você falou agora, as BDS, aliás, na verdade, os privilégios que a Petrobras tem por ser estatal no país. A privatização da Petrobras é defendida por presidenciáveis. Eu queria saber o que é que você acha disso. Totalmente contrário. Totalmente contrário. E se o debate vai se aprofundar nos próximos meses? Privatizar a Petrobras hoje é a mesma coisa que você ter feito todo esse esforço e depois entregar para um monopólio privado. A Petrobras tem uma hegemonia, hoje não chega a ser um monopólio, o mercado é livre, digamos assim. Quem quiser investir e fazer uma refinaria do zero pode fazer. Quem quiser fazer um duto pode fazer, um terminal, etc, etc. Essa hegemonia, às vezes, é criticada porque diz, então ela, como ela é hegemônica, ela faz ela que joga o jogo e os outros têm que jogar com ela. Mas isso é de interesse do Estado brasileiro. A perspectiva que é importante reter aqui é que o fato de ter havido erro, corrupção, superfaturamentos, propinagem, etc., não justifica que você jogue fora o modelo brasileiro. Nessa coisa dos combustíveis, houve uma comparação muito comum, que era dos Estados Unidos. O preço na bomba dos Estados Unidos e tal, e tal. Eu lembrava sempre o seguinte,
Os Estados Unidos tem preço na bomba, é muito bonitinho. Mas a regulação lá, a variação lá dos preços, também está sujeita a duas outras coisas que os Estados Unidos bancam e que é muito mais caro do que ter a Petrobras. Tropas em países-chave como a Arábia Saudita, defendendo uma monarquia que não deixa a mulher nem dirigir. Quer dizer que é o paraíso da liberdade. Né? Os Estados Unidos, que é o que diz que sempre vai brigar pela liberdade e democracia no mundo, a Arábia Saudita é defendida secularmente pelos Estados Unidos como player principal daquela região e fiel da balança do mercado de petróleo. Quando quer, sobe o preço, quando baixa a produção, baixa o preço. Enfim, E o outro é estoque estratégico. Os Estados Unidos têm estoques estratégicos organizados e mantidos pelo Estado americano, em cavernas em Houston e tal, ali no Texas. E a Europa tem um outro modelo ligeiramente diferente. Também trabalha com estoques reguladores, mas trabalha com uma alta tributação nos combustíveis para coibir o carbono nas cidades, coibir o uso do carro individual, que a Europa são territórios pequenos, aquelas cidades bonitinhas que a gente vê, tudo parece cidadezinha de boneca, não tem linha de eletricidade aérea, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tem pouco carro, muito transporte coletivo. Né? Então, tudo isso é induzido pelo bolso, pela forte tributação. 2/3 do preço do combustível na Europa é imposto. Washington Rodrigues. A Petrobras ela é tão importante que ela pauta o debate político, ideológico e econômico do Brasil. E o que a gente tem ouvido é que o Rio Grande do Norte, os poços estão secando, a refinaria está diminuindo, a importância nossa para a Petrobras diminui a cada dia. Ainda há futuro. O Rio Grande do Norte perdeu o ciclo de riqueza do Rio Grande do Norte com o petróleo, ele continua ou ele está acabando? Washington, você tem razão. Realmente, a pauta é política e econômica porque o recurso, como eu disse no início, é muito importante. Ele acaba permeando a economia e a política também. Né? O Rio Grande do Norte, eu não diria que ele perdeu o ciclo, não, mas eu diria que o ciclo principal passou. O Rio Grande do Norte não chegou a perder. Nós tivemos vários períodos aí da nossa história recente onde a nossa economia foi salva basicamente por royalties do petróleo e por impostos e por geração de empregos na cadeia do petróleo. E o futuro? Agora, o futuro ele é menor do que o passado, infelizmente, a não ser que nós tenhamos investimento em exploração que inesperadamente, porque os geólogos não indicam tanta possibilidade assim, quanto um pré-sal, uma grande província petrolífera, mas algum desenvolvimento no offshore, no mar, né, e alguma revitalização de alguns campos em terra ainda. Eu diria a você que dá para esticar esse ciclo mais uma década e meia, né, mas sempre com muito cuidado e muito esforço e muita multiplicidade de agentes, mais do que antes, para que você consiga realmente capilarizar esses benefícios. Eu acho que a gente já viveu bem esse ciclo, hoje a gente está vivendo um outro ciclo importante, que é o da eólica, nós vamos falar sobre isso, e que felizmente entrou na hora que o outro parou, né, praticamente. Se for reparar bem, tenta imaginar, um exercício mental, se a gente tivesse perdido essa cadeia produtiva do petróleo aí no final da década de 90, mais acentuadamente para cá, 2003 para cá, e não tivesse entrada eólica em 2005, 2006, 2007. Né? Aproveitando a pergunta do Washington, eu queria só que você tentasse explicar para o nosso internauta, quem está acompanhando a Sabatina no Minuto, o que houve com a refinaria Clara Camarão, que nesse momento a Petrobras perdeu até status. Ficou pelo meio a operação que se quis fazer, me parece. Né? Me parece que houve uma tentativa de realmente reacoplar essa unidade à exploração e produção, por um motivo alegadamente administrativo, de custeio, etc., de questões administrativas, mas isso é uma pena, porque na verdade você perde um status que não é só no papel, é um status que permite que essa refinaria, como unidade industrial do refino, fosse inserida nos planos de refino para expansão no Brasil e aprimoramento dos equipamentos. Né? A refinaria de Guamaré tem uma coisa muito bacana que outras refinarias próximas a nós não têm. Por exemplo, Recife é um pouco mais confinado, já está dentro do Porto de Suape, onde você não pode sair expandindo para qualquer lado, porque tem outras atividades ocorrendo ali, e o refino de petróleo, você imagina que tem certos cuidados que tem que se cercar. A refinaria de Guamaré não tem limitação territorial, tem alguma limitação, então, evidentemente, marítima, mas que pode ser contornada com quadros de boias e até com um terminal menor. E tem o petróleo, pelo menos uma boa parte do petróleo, que pode ser refinado dali, que é daqui mesmo.
Então, se você estiver produzindo aí em torno de 65 mil barris dia, que é mais ou menos o que está sendo produzido, a refinaria tranquilamente chega a essa capacidade. Ela está em torno de 40, 45, ela pode chegar a 65 fácil. E pode até ser expandida para 100, 150 com alguma facilidade, trazendo produto também de outras áreas aqui produtoras do Nordeste, ou até de fora. Gustavo. Bom, minha pergunta, Jean Paul, no governo Dilma, se eu não estou enganado, no primeiro mandato, as eólicas começaram a aparecer aqui no estado. Eu acho que você foi secretário de 2003, 2006, já tinha algumas. Isso. E hoje a gente vê que tem vários parques eólicos aqui no estado. Quais os retornos que hoje o estado está tendo? Eu queria que você explicasse. Porque muita gente vê os parques eólicos, mas não entende como é que está tendo esse retorno aqui para o estado. Você pode me responder? A primeira coisa que se dizer sobre isso é que nenhum ciclo econômico desse é o maná salvador para estado nenhum, para economia nenhuma. Nem a nível de uma cidade, que dirá ao nível de um estado ou de um país. Raríssimas vezes você encontra, e mesmo assim com aquela maldição, né, que, por exemplo, o petróleo em alguns países, como a Nigéria, Venezuela, etc., onde uma economia passa a depender só daquele setor e acaba sendo penalizado mais à frente com isso. No nosso caso, olhar para um parque eólico e concluir que não rende nada, etc., porque parece uma coisa meio solta lá na natureza, não é exatamente verdadeiro. Como você bem disse, começou esse ciclo em 2003 experimentalmente em Macau, 2006 já com o Parque Eólico do Rio do Fogo, que era de um programa do governo Fernando Henrique que implicava em subsidiar a energia eólica, ainda no começo da conquista, e depois, a partir de 2008, principalmente a partir de 2008, começaram os leilões federais de energia, onde os parques eólicos passaram a disputar contratos de compra de energia em pé de igualdade com outras fontes no Brasil. E o Rio Grande do Norte apareceu muito bem logo no início. Nesse período, e nós nos preparamos nisso com a Secretaria de Energia. Antes disso, a partir de 2007, 2008, em 2009 foi o primeiro leilão, nós tivemos praticamente 1 ano e meio nos preparando como nenhum outro estado fez. Nós fizemos cadastramento de áreas, cadastramento de gente que estava medindo, tudo para se preparar, começar a programar linha de transmissão, logística. A gente quebrou gelo em muitas coisas que hoje são comuns e a gente vê facilmente essas empresas transportando grandes equipamentos pelas estradas. Nós, na época, tivemos que cortar um dobrado com a Polícia Rodoviária Federal, com o processo de expansão dos acostamentos, da BR-406, por exemplo, que eu pedi, o DENIT não tinha dinheiro, aí a gente deu a ideia de fazer meio acostamento de cada lado. Está até hoje lá, é meio acostamento de um lado e meio do outro, para as carretas poderem apartar uma das outras, não bater o retrovisor e tombarem as carretas. Lembrando que ali também tinham carretas de combustível, né, que iam para a refinaria. Então, todo esse processo a gente comandou. Isso não as pessoas dizem, isso aí é o vento do Rio Grande do Norte. Nada disso, porque o mesmo vento daqui dá lá no Ceará. E o Ceará mergulhou e o Rio Grande do Norte subiu. Quer dizer, foi um trabalho hercúleo, um trabalho de criação daquele núcleo especial de licenciamento no IDEMA, que a gente juntou na época até com o Estádio da Copa e o aeroporto, que eram as obras fundamentais. Não demos essa ideia aí, pegamos uma carona nessas obras da Copa, etc., na urgência daquilo, para colocar os parques eólicos também num que a gente chama de um fast track, né, numa pista rápida, né, sem cometer irresponsabilidade, sem licenciar erradamente, sem propinagem, sem nada. Coisa limpa, arrumada. Todas as empresas que vieram para cá são empresas de altíssimo nível. São a Fórmula 1 do setor eólico do mundo veio para cá. As grandes marcas, não preciso mencionar aqui, mas todas estão no Rio Grande do Norte, né? Nenhuma de terceira categoria, algumas de segunda no começo, mas que já venderam, né, já se desfizeram. Enfim, em termos de grana, o cálculo é mais ou menos, desde 2008 para cá, Gustavo, da ordem de 15 bilhões de reais de investimento. 15 bilhões de reais de investimento diretamente no Estado. Ok, mas os equipamentos são feitos em outros lugares, às vezes, etc. A regra básica no investimento eólico é que 1/3 de qualquer coisa que você coloque em investimento de eólica é gasto localmente inexoravelmente. Não há outra solução. Você tem que gastar no borracheiro, no hotel, no posto de gasolina, na locação do carro, no empregado, no catering de comida, etc. Você tem que gastar 1/3 disso aqui. Então a gente está falando de 5 bilhões de reais diretamente injetados nas comunidades, ou seja, lá em João Câmara, lá em Parazinho, na região do Mato Grande, na região da Serra de Santana, na região do Litoral Norte, na região lá do Litoral Moçoroense, onde foram instalados esses parques eólicos. Aí você vai dizer, e depois que está operando, né, que fica lá meia dúzia de carinha tomando conta de um parque eólico? Realmente é verdade. Mas na construção civil acontece a mesma coisa. Você constrói um prédio com 60 peões, depois tem 2 ou 3 para tomar conta do prédio. Então, isso é comum desse ciclo. Você tem que manter esse ciclo rodando
e exportar, como a gente investiu, capacitação de pessoas, tecnologia. Infelizmente não trouxemos fábricas, porque não temos porto, não temos ferrovia, PECEM e SUAP tem, então eles estão lá, servindo a gente. Né? Então, só mais uma pergunta, esse é o ciclo. Diógenes. Então, para dar uma continuidade a todo esse investimento que foi feito, faltou dos outros governantes que sucederam a governadora Vilma a investir também para dar uma continuidade? Não, Gustavo, eu acho assim, a gente tem que ser justo com as pessoas, não é porque é governo de um dia ou outro, não tem política nisso. A gente tem que ser justo. O processo do Rio Grande do Norte foi muito contínuo. Fora uma pequena interrupção durante aquele período do secretário baiano que teve aqui, como era o nome dele? É o Benito Gama. Benito Gama. Que era um cara que chegou, ficou 2 anos, não tinha muita... O secretário de Desenvolvimento paralisou um pouco Isso. esse processo. Acho que ele olhava para as eólicas como se fosse, não sei, uma coisa de um outro governo. Acho que ele comprou uma ideia meio errada daquilo ali. Fora isso, depois, justiça já feita, entrou até o próprio Rogério Marinho na época, que já o sucedeu, pegou um abacaxi fortíssimo, que foi a questão das linhas de transmissão. Até na época eu fui consultado por ele. Falei, você quer fazer uma coisa só pelas eólicas? Faça só ir a Brasília, ficar martelando até conseguir as nossas linhas de transmissão passar na frente de outras, porque a gente se atrasou 2 anos, foi aí que eles geraram matérias do Fantástico e várias coisas, E a é gente isso perdeu que eu 2 anos com isso aí. E é isso que eu né? gostaria de Mas pontuar. só para a justiça terminar aqui, e durante a administração de Rosalba e Robson, no final, o processo continuou, esse processo de atenção do órgão ambiental, as nossas licenças são bem organizadas, o procedimento é claro, enfim, a gente continua sendo um bom ambiente e foi contínuo isso. E só para pontuar nessa questão das eólicas, eu lhe pergunto, os empresários do Rio Grande do Norte, capitaneados pela Federação das Indústrias, reclamaram muito das linhas de transmissão, na verdade, da falta de investimento do governo federal em linhas de transmissão para atender a todo esse parque eólico que foi instalado no Rio Grande do Norte. Aí eu lhe pergunto, como é que está a situação hoje? Esse processo tem um histórico em 2 fases. Primeira coisa, o Rio Grande do Norte era um estado altamente dependente, 100% dependente de importação de energia. Nós não gerávamos absolutamente nada de energia quando a gente assumiu a Secretaria de Energia. Então esse salto foi um salto profundamente complexo e difícil até do ponto de vista da infraestrutura. O estado do Rio Grande do Norte era a ponta de linha do Brasil. Ele recebia pouca energia, porque tem pouco consumo, não é uma Fortaleza, uma Recife. Natal mesmo assim é bem mais modesto em termos de consumo, mas menos ainda você falar de novo, de Macau, de São Miguel do Gostoso. Para você chegar lá, você chega com uma veiazinha fininha dessas que vem até com a pontinha do dedo. Né? E é exatamente nesses pontos que são colocados os parques eólicos de repente. Então, na verdade, a gente planejou um processo todo, como eu disse, de cadastramento, só que ele foi suficiente para a primeira batelada de projetos, 2010, 2011, e depois teve esse gap de 2 anos do pessoal um pouco displicente em relação a isso, atrasou exatamente os 2 anos de 2 leilões que foram se acumulando de projetos sem linhas de transmissão adequadas. Então, falha o governo federal, falha um pouco do lado de cá, no final das contas ficamos 1 ano e meio com atraso nessas linhas desses parques mais medianamente recentes, e a gente hoje já mais ou menos regularizou quase tudo. Tem um processo que deriva é a segunda coisa que eu ia dizer, que não tem nada a ver com esse processo histórico, que foi a falência de uma grande empresa espanhola chamada Abengoa, que faliu lá fora, não tem nada a ver com o Rio Grande do Norte, faliu globalmente, e deixou a gente na mão com uma linha, que é ali que passa por Campo Grande, ali pelo interior do estado, e que essa ficou atrasada e ainda está em questão. Né? Uma outra empresa está assumindo, mas está tendo que fazer uma linha nova, totalmente do zero, negociar com proprietários de terra, tudo de novo, porque para completar a empresa entrou com um recurso dizendo que não pode reconceder a linha que ela não pode fazer, que aquilo é um ativo da massa falida, ter aquela concessão, portanto, impediu o governo de reconceder a mesma concessão, o governo teve que fazer outra concessão para outra empresa ganhar em outra servidão de passagem, ou seja, coisas do Brasil, mas que, enfim, tem a sua razão de ser. Né? Washington. Pela sua resposta anterior, o petróleo não é o futuro. O futuro, pelo que você disse agora, são as eólicas. Um governo de 4 anos parece muito tempo, mas é um período curto para você deixar alguma marca importante no Estado. Você, como bom conselheiro dessa área de recursos humanos, qual é o conselho que você dá para o próximo governante atingir, ter como foco na infraestrutura, pensando no futuro? Nos 10 anos do petróleo, que você disse, e na eólica. Qual é a melhor atitude que o próximo governante, seja ele quem for, pode fazer para a infraestrutura? Olha, Washington, a base de tudo isso aí, na verdade, é lembrar que o Rio Grande do Norte,
como a Flórida, eu sempre digo que é mais ou menos como a Flórida, mal comparando a Flórida brasileira, mas por quê? Porque nós aqui vendemos qualidade de vida. O principal ativo do Rio Grande do Norte é a qualidade de vida que está atrelada inexoravelmente à natureza, ao recurso natural. Então, usar mal recursos naturais é um pecado contra nós mesmos, né? E para tirar ou agregar valor a esses recursos naturais, e aí eu estou falando também de mineração, de grãos, de a própria agricultura e aquicultura, tudo isso, nos falta uma peça fundamental, um porto oceânico de qualidade. Eu não estou dizendo de tamanho igual a Pecém ou Suape necessariamente, mas um porto de qualidade. Nosso porto, infelizmente, é confinado por terra. Nosso Porto Natal ele é confinado por terra, ele tem problemas de acesso de dentro para fora, né? O Potengi, se não é um problema, Potengi é a solução, inclusive. Por quê? Porque na outra margem do Potengi, você colocando o complemento, ou inclusive transferindo todo o Porto Natal para lá, onde tem uma área bem degradada, grande a beça, totalmente degradada, salgada, que foi obrigada pela justiça a ser recuperada, a prefeitura, coitado, não tem o que fazer, porque desde a Bíblia que a gente sabe que a terra que você salga não nasce mais nada. Então ali foi salina, então aproveitar aquilo ali, ao invés de ir lá para Porto do Mangue degradar outra área natural, conectar com a ZPE, que zona de processamento de exportação que tem que receber insumos dos outros lugares para exportar um produto final, então, e mais o aeroporto, com um ramal ferroviário no meio até a Sul, você escoa tudo de lá, do interior do estado para fora, passando pelo aeroporto, pela ZPE e pelo porto, sendo que você consegue, na zona de processamento, trazer elementos de tecnologia fina ou de pequeno porte para o aeroporto e chapas de aço e elementos maiores pelo porto, congeminando no meio. Você, com essa solução logística relativamente simples, reta, inclusive a geografia do estado favorece isso, né? O estado é uma belezinha para administrar esse tipo de coisa. Só falta, de fato, ter um pouco mais de racionalidade no planejamento. Eu não digo nem que não falta planejamento, falta racionalidade no planejamento, porque ele é contaminado por questões políticas, para agradar a cidade de fulano, agradar a cidade de ciclano, o jeito de fulano fazer, ou fulano fazer. É aquela coisa que você sempre diz do 200 para dar, para o cara não ganhar 2.000, tem essa coisa também, os tubarões as pessoas que botam para trás para nada andar para frente, não sou eu que digo mesmo que não ganha nada. Essa história é antiga. Você repete. Na imprensa do Rio Grande do Norte, o camarada gasta 200 para isso é do Cassiano Arruda, evitar que um ganhe 20, né? É verdade, então, é verdade. Essas pseudo-vaidades, que eu não considero isso sequer uma vaidade, mas essas pseudo-situações de ataque, né, de fogo amigo, entre aspas, prejudicam muito. E essa questão política, às vezes, né, por vezes ajuda e a maior parte das vezes tem atrapalhado quando se quer favorecer um ou outro sem a razão técnica nenhuma, né? É a questão da ZPE, por exemplo. O que falta para a energia solar deslanchar aqui no Rio Grande do Norte? Olha, já deslanchou. O potencial, o que se chamava de potencial eólico do Rio Grande do Norte, hoje é uma realidade eólica, né? Nós somos o líder nacional de energia eólica gerada, líder em número de aerogeradores instalados, isso implica em empregos de operação e manutenção, que estava falando sobre durante o período de operação, líder em energia gerada efetivamente, potência instalada e aerogeradores instalados. Inclusive, duas das cidades do Rio Grande do Norte, Parazinho e João Câmara, respectivamente, são os líderes nacionais em máquinas instaladas, né? É onde tem mais aerogerador no Brasil. Então, essa concentração num território relativamente pequeno... Mas isso é eólico, eu falei eólico ou solar? Você falou eólico. Solar. Ah, você falou eólico. Solar. Por isso que eu falei de eólico. É solar. Não, solar, aí sim. Solar a gente tem uma diferença, Diógenes, que eu sempre ressalto. O vento no Rio Grande do Norte realmente é inédito, é diferente. Como também no Ceará, né, nós temos uma bacia de vento bastante feliz, bastante próspera, né? No interior da Bahia a gente tem um pedaço também. Vento é diferente de sol. Sol, o Brasil todo tem sol, né? O pior lugar de insolação brasileiro é melhor do que o melhor lugar da Alemanha. E a Alemanha tem aí, sei lá, 15 vezes mais solar do que nós, né? Então a tendência vai ser que solar vai ter uma capilaridade bem maior no Brasil. E os primeiros locais mais preferidos, né, inicialmente, para instalar grandes fazendas solares, têm sido os lugares onde justamente nós já temos linha de transmissão ou já existe mercado de grande porte. Então, por exemplo, o norte de Minas é muito favorecido, tanto que Minas é o líder hoje em instalações solares de grande porte.
né? Depois o Piauí entrou, porque o Piauí o Wellington Dias, que é o governador lá, tem feito um trabalho muito bom, parecido com o nosso, inclusive, a gente fez mais ou menos uma mesma metodologia, mas principalmente Tucuruí, como tem Tucuruí do lado lá do Pará, e Tucuruí despacha para o Nordeste, tem grandes feixes de linhas de transmissão que simplesmente no passado só atravessavam o Piauí, não tinha nada. De repente a Solar apareceu como uma forma de utilizar aquilo ali. Então eles conectam facilmente nesses linhões, tanto no norte do Piauí quanto no sul do Piauí, e faz desse estado o segundo maior produtor de energia solar hoje no Brasil. Aí o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, em relação à solar, vai estar condenado a ficar entre aí o 6º, 7º lugar, o que não é ruim, é ótimo. Nós temos um território bem menor, nós estamos, como eu disse, na ponta da linha, né? Então, enquanto você não tiver linhas de transmissão para escoar eólica, você não vai ter tanta solar, que a tendência agora também é a hibridização dos parques, onde você tem parque eólico com subestação e com conexão, você colocar os painéis solares para aproveitar a mesma estrutura. Tanto eólico como solar. Né? Exatamente, na mesma estrutura, né? É o parque híbrido que chama. Então, isso a gente tem um potencial muito grande de fazer, porque se nós somos líderes em eólica, a gente consegue facilmente colocar. Então, é o que vai acontecer. E na nossa energia local, isso sim, nas nossas casas, nossos comércios, algumas cidades vão começar a poder isso produzir. Começa a ser estimulado. Exatamente. Né? Isso, a geração distribuída. E o custo ainda é muito alto de exploração, de produção da energia solar? Para a geração distribuída, que a gente chama da individualizada, essa no consumidor final, na verdade, a tarifa compete com a tarifa que você compra a sua energia, que vai pagar pedágio na transmissão, pedágio da distribuição, margem de lucro da distribuidora. Então, dá para competir. Por isso que ela entrou muito rápido no Brasil todo. Muita gente fazendo esses sistemas. O que ameaça esse mercado hoje é justamente o que eu chamo da sua telexfrização, né? Se transformou num negócio assim da crise, todo mundo quer vender painel solar, qualquer um vendendo painel solar. Então, tem que haver muito cuidado, se eu chamo a atenção de todo mundo que está considerando isso, para utilizar e se cercar dos maiores cuidados em relação a comprar esses equipamentos. Porque esses equipamentos são para 20 anos, às vezes 30 anos, e quem sabe se quem está vendendo para você estará ali dentro de 2 anos. Né? Pergunta do nosso internauta, na verdade, uma internauta, a professora Maria da Conceição. Ela está perguntando aqui, em relação à formação de mão de obra para a energia renovável, o Brasil é bem atendido ou precisa importar de outros países, a exemplo do que ocorreu com a energia eólica? É bem atendido, Maria Tereza, né? Maria da Conceição. Maria da Conceição. Maria da Conceição. É bem atendido, mas como a aceleração é muito grande desses dois mercados, eólico e solar, e outros virão também, né? Biomassa, por exemplo, né? Biogás agora vai ficar muito em moda, também está sendo muito utilizado, a gente precisa formar mais. Agora, as nossas entidades são boas, inclusive no Rio Grande do Norte, nós temos boas lideranças e boas iniciativas aqui, o próprio CETEGAS ER, o Instituto Senai de Inovação, as universidades nossas federais estão se preparando, já vêm se preparando há muitos anos com isso, inclusive em pós-graduações, etc. E até as universidades privadas, a UNP e outras, que já têm cursos de formação muito boa nessa área. Nós já estamos, inclusive, exportando técnicos, nós temos gente formada no IEF, que se mencionar os IEFs, que são importantíssimos, nas escolas técnicas, esses CEFETs, os IFRN estão exportando pessoas. O IFRN de João Câmara, que forma pessoas para eólica, tem gente já trabalhando na Espanha, tem gente trabalhando no Piauí, tem gente trabalhando no Ceará, na Bahia. Né? Então, essa é uma massa crítica importante, a gente ter liderança num setor e, ao mesmo tempo, poder formar pessoas e atrair desenvolvimento tecnológico, pesquisa, royalties. Né? Não estou falando de royalties do vento, royalties de tecnologia. Gustavo Farache. Aproveitando esse gancho, você está falando, a matriz energética do Brasil ela é muito diferenciada de outros países, né? Nós temos até uma vantagem muito grande em relação a isso. Muito. Na última década, o Brasil não investiu tanto nas matrizes energéticas, investiu mais no petróleo. Pelo que me consta, foi na contramão do que os outros países estão fazendo. Quais as consequências disso? Gustavo, eu discordo um pouquinho só do fato de não ter investido. O que aconteceu é que nós encontramos uma reserva muito grande de petróleo, inimaginável antes, e inigualável também em termos de volume de investimento necessário. Foi o pré-sal. Na verdade, nós não deixamos, tanto que eu disse que a partir de 2008, nós tivemos leilões reversos, esses leilões federais, que estimularam tremendamente a entrada de eólica, por exemplo, e a solar também a partir de 2014. Trauma do apagão de 2001. 2002, exatamente. 2001 e 2002, racionamento, todo aquele processo. O país, só para
colocar a coisa num contexto, o Brasil provavelmente é a maior economia, das grandes economias do mundo, é a que tem a sua matriz mais limpa, mas disparadamente maior do que as outras. O segundo colocado provavelmente não chega nem à metade da nossa fração de uso de energias de fontes renováveis na geração de energia. Então, a gente está muito bem nesse critério. E, na verdade, sempre houve uma preocupação do governo brasileiro de não sujar a nossa matriz com pré-sal, por exemplo. Seria muito fácil a gente sair produzindo petróleo a doidivanas, né, colocando em refinarias baratas, ruins, produzindo óleo combustível e metendo em térmica. Em compensação, na matriz política não é tão limpa, né? Mas continua. Só para quebrar um pouco. Mas enfim, sujar a matriz nesse caso significa você usar ou carvão ou hidrocarboneto, de qualquer forma. O gás menos, mas de qualquer forma ainda é considerado um combustível não renovável, né, uma matriz não renovável. E a gente estimulou muito, tanto que hoje a eólica já ocupa 7% da nossa matriz elétrica. Não é pouco para quem há, sei lá, 7 anos não tinha nada. Né? Uhum. Então, a gente era basicamente um país de hidrelétricas de grande porte, com base naquele investimento coordenado e às vezes adicionado pelo Estado brasileiro diretamente, com grandes concessões de grandes obras hidrelétricas, e agora você passou a diversificar muito mais. Você tem biomassa em todo o centro-oeste, bagaço de cana, né, basicamente. Você tem pequenas centrais hidrelétricas colocadas nos pequenos potenciais hídricos de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, etc. Tem solar e eólica crescendo, e eólica já bem formatada no Rio Grande do Norte, na Bahia, Piauí, Maranhão, enfim. A gente está bem servido e com uma multiplicidade grande de fontes. Eu diria, para arrematar, o seguinte: o Brasil, problema energético, recurso natural para gerar energia, o Brasil não tem problema. Em compensação, nações muito importantes vivem problemas seríssimos. Pegue, por exemplo, o Japão, que importa gás de Omã, naquelas bolotas flutuantes, aqueles navios de GNL, que é caríssimo aquilo, e ele é dependente disso aí. Então, nós estamos muito bem, como grande economia, um potencial muito grande de gerar energia, tirar água do solo, processar industrialmente, tudo isso requer energia, fazer metalurgia, tudo isso. Boston. Como qualquer política de desenvolvimento econômico, ela é tomada a partir de uma matriz política eleitoral. O Rio Grande do Norte tem hoje a principal candidatura ao governo, com 30% sempre nas pesquisas, de um governo do PT que naturalmente é associado a um público estatizante e da esquerda. Que tipo de perspectiva para a economia na área de recursos renováveis o Rio Grande do Norte pode esperar, caso um governo assim, estatizante e de esquerda, chegue no poder do Estado, controle o desenvolvimento econômico do Estado? Washington, é preciso, inclusive a gente tem feito um esforço grande aí também de mostrar que a pessoa ser de esquerda ou estar na esquerda, como eu, por exemplo, me situo, não é necessariamente uma pessoa que abomina o investimento, o capital, nada disso. Né? E que também o fato de você ter erros em governos, tanto de esquerda quanto de direita, em relação a desvios, a conduta errada, etc., etc., não anula os parâmetros básicos de atuação de quem milita de um lado ou de outro dessas políticas. Como eu coloquei aqui em relação, por exemplo, à Petrobras, o Brasil adotou um modelo que na época não era nem de esquerda nem de direita, foi o modelo que o Brasil adotou por ser desprezado pelo capital estrangeiro e privado brasileiro lá atrás, na década de 40 e 50, de fazer uma estatal de petróleo, por exemplo, que já nos anos 90 foi flexibilizada, quer dizer, o mercado já pôde se abrir, porque já se considerava que nós tínhamos maturidade para isso, tínhamos maturidade inclusive no governo para fazer uma lei do petróleo, uma regulação da qual eu participei com muito orgulho, que pudesse regular o processo direito, pagar royalties para os estados, derivar atividades e benefícios para as universidades, formar mais técnicos, abrir o setor. Tudo isso foi feito num governo mais liberalizante, não chega a dizer que seja de direita nem de esquerda, mas mais liberalizante, preservado e até aprimorado durante o governo Lula e Dilma, que são governos de esquerda, claramente, e hoje nós estamos num modelo aí, onde há essa discussão agora, por exemplo, de política de preço e tudo, vê-se que deu errado, e a gente sabe perfeitamente que não é um dirigismo estatal, mas um planejamento mais centralizado e algum tipo de ingerência, quando é necessário, é até uma vantagem competitiva para o Brasil. Imagine que se a gente tivesse condição de, com o monopólio estatal, ou com a hegemonia que a Petrobras tem no mercado, antes monopólio, hoje hegemonia,
fazer reajustes em patamares de preço de combustível, por exemplo, a própria indústria se beneficia disso. Não é bom para a indústria, nem para os fretes, como se viu, aliás, a partir da adesão dos próprios empresários de transporte à greve, né? E aí ficou naquela dúvida se era um lockout, se era uma greve, etc., mas foi uma mistura dos dois, né? Claramente foi uma mistura dos dois, que esse setor... Começou como greve, terminou como lockout. Né? Por quê? Porque esse setor viu claramente nessa política uma desvantagem. Espera aí, depois de todo esse esforço, como eu disse no início, eu ainda vou me submeter ao mercado internacional. Então, em relação ao Estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente, eu acho que não há absolutamente nenhum problema negativo nisso. Wellington Dias, Flávio Dino, comunista no Maranhão, Wellington Dias, petista no Piauí, Camilo Santana no Ceará, são governos que estão no topo da popularidade da aprovação hoje, apesar de terem 2 anos na oposição, como oposição ao governo federal, outro mito também que se derrubou, porque se dizia que você só governa no Nordeste quando você está a favor do governo federal, não é verdade, eles estão fazendo as coisas. E sabe qual é a base desses governos, principalmente o Wellington Dias? Saiu na Exame agora, quase capa da Exame, chamada capa da Exame, se quem tiver pode olhar, PPPs, ou seja, parcerias público-privadas com o governo de esquerda de um índio piauiense. Né? E o resultado disso, o piauiense passou de menos de 40% para mais de 80% a declaração do orgulho de ser piauiense. O Piauí hoje, claro, não é o melhor do mundo, não vou dizer que é uma Suíça hoje, mas a melhoria da qualidade de vida do país, exatamente, e sem recursos, sem o turismo, que a gente tem essa vantagem, que volta e meia, sem a gente esperar, um maná, dólar sobe, dólar baixa, aparece um monte de gringo aqui, botando dinheiro na economia. O Piauí não tem isso. O Piauí tem que se virar com o que tem. E assim conseguiu. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Vamos fazer aqui uma rodada, né, mais rápida de perguntas e respostas. Mas pegando como gancho a pergunta do Washington, existe uma chance real de Jean Paul Prats assumir o mandato de senador em caso da eleição da petista Fátima Bezerra. Ela está liderando as pesquisas. Caso continue liderando, vence a eleição, o Jean Paul assume. Você faz planos para um eventual mandato, Jean Paul? Olha, Diógenes, é óbvio que quando nós temos uma candidatura posta, né? Candidatura que a essa altura vai bem, saiu bem, não tem, a meu ver, pontos fracos evidentes, não tem nenhum rabo preso com ninguém, problemas passados, não está envolvido em nenhuma investigação desse processo que pudesse queimar a imagem. A visão do Lula puxa ela para baixo? Não, como acho que muitos não, adversários colocam dessa forma? Acho que pelo contrário, porque ficou claro, né? Há um processo que hoje está claro aí, de que há mais gente, muito mais a favor de Lula do que contra Lula, porque o processo todo se embolou, né? Derreteu, esse processo da Lava Jato, que aparentemente no início parecia uma coisa justicialista, perfeita, organizada, uns caras, parece filme americano, né, aquela coisa, no final derreteu, ficou claro que havia uma intenção, digamos, de seus planos, virar o governo. Né? Então isso não atrapalha ela, pelo contrário, tem parecido turbinar. E eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para tudo. É evidente porque a gente não vai ficar, como a gente estava comentando um pouco antes de começar aqui, sentando na cadeira antes da hora, e muito menos folgadamente imaginando que essas coisas caem do céu. Fernando Henrique, não, Cardoso. Nós temos muito trabalho pela frente, temos um desafio muito grande com Fátima, que é mostrar justamente o que você perguntou, que a esquerda, que um governo com ela pode ser progressista e, ao mesmo tempo, trazer elementos novos para a economia do Rio Grande do Norte. E, a partir daí, a ideia, claro, como suplente dela, é seguir os passos, espelhar no exemplo que ela tem justamente dessa forma de agir, de negociar com as pessoas. Eu tenho aprendido muito com isso. Né? E, claro, se for para o Senado, ajudá-la ao máximo, mais do que o máximo, a fazer esse bom trabalho. Eu acho que eu sou um filho adotado da terra, estudo intensamente o Rio Grande do Norte, não sou um especialista só de energia, a gente tem estudado durante anos isso aí. Já ganhou o título cidadão? Já, sim. A unanimidade da Assembleia, com muito orgulho. Então você está na vantagem, porque eu perguntei para Gustavo Nogueira se ele já recebeu o título dele também. Não, eu recebi, ele que é um paraibano. Recebi de várias cidades, incluindo Mossoró, que eu também me orgulho bastante, antes de ser secretário. Mossoró foi antes até da Farache, sua última pergunta. Bom, já que entramos nessa celeuma da política, eu gostaria de saber de você, Jean Paul, qual o maior desafio para o próximo governador do Rio Grande do Norte? Olha, primeiro é o desafio da gestão interna. Né? A gente
está montando um processo onde você tem dois grandes pilares: desenvolvimento econômico, trazer dinheiro novo para o Estado, e segurança pública do outro lado. Porque sem segurança pública você não mora, não vive, não faz fábrica, não faz nada. Pelo contrário, você expele pessoas. No meio desses dois triângulos base, você tem gestão. Essa gestão tem que ser muito consciente, racionalizadora, para, aí sim, a partir do resultado dessa tríade, gerar o que a gente quer, que é qualidade de vida. É que montar um Rio Grande do Norte que seja bom de se viver, bom de se trabalhar, bom de se investir, bom de se fazer as coisas. Para mim isso é muito fácil, entre aspas, porque eu escolhi o Rio Grande do Norte por essa razão. Então eu vejo claramente como fazer isso e consigo vislumbrar esse desenho claramente. O interessante vai ser como passar isso para a população, porque ela hoje tem dois grandes desesperos: situação do Estado e segurança. Então esses calcanhares de Aquiles a gente vai ter que trabalhar muito intensamente. Washington Rodrigues. Você já fez um elogio às nossas escolas, mas eu queria só enfatizar, as nossas universidades, elas estão preparadas para pegar o Rio Grande do Norte e jogar para o desenvolvimento econômico para o futuro, ou você pode virar senador com o apoio de uma grande governadora? Você colocaria o dedo nas universidades de alguma forma aqui, na indução do desenvolvimento econômico? Olha, as universidades passaram por um período muito feliz na gestão Lula e Dilma. Felizmente houve uma valorização disso aí. A UFRN, particularmente, a UFESA também em algum grau, se beneficiaram, além disso, da própria política de devolução de parte do dinheiro de royalties e outras coisas. Tem tantos laboratórios aí da área de petróleo que acabaram livrando dinheiro para as outras áreas também. Então é uma vantagem você acaba alocando dinheiro novo para outra área. Então as universidades, eu diria que sim, estão preparadas para nos ajudar, contribuir com a sociedade nessas novas trajetórias aí que a gente tem pela frente. Tanto desafios de logística, que é como eu mencionei, a questão do porto, no ramal ferroviário, quanto do desenvolvimento desses setores que exploram recursos naturais. O Rio Grande do Norte é RN, não é à toa, é recursos naturais em pessoa. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a Jean Paul Prats pela presença dele aqui, ele que é diretor-presidente do CERN, Centro de Estratégia e Recursos Naturais. Obrigado pela presença. Tivemos aqui, né, Washington e Gustavo, uma aula aqui de energia, de petróleo, de eólica, de solar. Falamos um pouquinho de política, né? Então, muito bacana. O papo estava tão bom que o tempo correu rápido. E obrigado pela presença. Obrigado a vocês sempre. Obrigado. Brilhantaram Washington, aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Diógenes. E eu queria agradecer a todos, a audiência, e informar que na próxima terça-feira teremos mais um tema na Sabatina do Minuto. Muito interessante. Vamos falar sobre a economia criativa com o Dácio Galvão, secretário municipal aqui em Natal, e ele tem uma experiência muito grande nesse tema. Então, na próxima semana, na terça-feira, teremos Dácio Galvão falando aqui sobre economia criativa, essa economia que está mudando em muitos lugares do mundo e, com certeza, mudando um pouquinho Natal. Obrigado pela audiência. Até a próxima Sabatina no Minuto. Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa.